Salve Maria! Salve Maria a todos! Estamos aqui para mais uma entrevista com ex-arautos famílias. Primeiro eu queria agradecer a quantidade de pessoas que têm entrado em contato para dar testemunhos e a quantidade de entrevistas que já temos Nós já estamos coletando todos os vídeos, nós já recebemos muitos vídeos, nós já vamos colocar na seção ex-arautos testemunhos. E também os entrevistados, já tem vários, né, que serão entrevistados, já está tudo com datas marcadas, então nós vamos botar para ferver. E queremos aqui agradecer a todos aqueles que têm enviado os seus vídeos e têm se comunicado conosco, incrível gente que há muitos anos não víamos e que tem se manifestado com desejo de falar e de agradecer ao mesmo tempo tudo aquilo que passou nos arautos esses anos todos. Mas tínhamos que tomar uma decisão com relação à primeira ex-arauto feminina entrevistada. E pensando, disse, quem será que nós vamos entrevistar? E aí eu tomei a decisão, por dessa vez não ser ela quem vai entrevistar, mas sim, sou eu o entrevistador hoje. E eu sou entrevistada. Por que a minha esposa? Alguns vão poder dizer, sim, fica fácil, ela te entrevista, você entrevista. Mas o motivo da escolha foi o seguinte, eu conheço muito bem a vida dela, claro, a minha esposa, somos casados há mais de quase 14 anos. Então, eu queria dar dois motivos específicos porque ela ser a primeira ex-arauto feminina entrevistada. Primeiro que ela esteve no início da Ordem Segunda, do setor feminino, do ramo feminino dos arautos do Evangelho. Ela vai poder dizer isso com mais clareza, mas ela teve desde o seu nascedouro, acompanhou toda a fundação da Ordem Segunda. E também, como ela estava no início, ela teve um convívio muito próximo com o fundador dos arautos, Monsenhor João Cladias. E isso também me fez tomar essa decisão, talvez como motivo principal de ser a minha esposa, a entrevistada desse primeiro ex-arauto feminina a ser entrevistada. Então passamos agora à entrevista, após essa breve introdução. Qual é a sua idade, a sua profissão, quantos anos você passou nos arautos, como foi essa experiência sua lá, como foi esse início da fundação da Ordem Segunda, do setor feminino, como foi seu convívio nesse período com o Sr. João e depois, posteriori, como foi a sua saída, como você decidiu encaminhar-se para as vias do matrimônio. Bom, eu aceitei dar essa entrevista porque quando eu abri esse blog Ex-Arautos Família, eu fiz um compromisso com a verdade. O que é essa verdade? Mostrarmos com total transparência quem somos, como vivemos e mostrar a escolha que nós fizemos de sermos um arauto do Evangelho. Eu tenho 39 anos, meu nome é Graziela, a minha profissão é empresária, mas a minha formação é recursos humanos e administração. Eu conheci os arautos do Evangelho quando eu ainda não era arauto do Evangelho. Eu tinha 15 anos de idade, eu era uma pessoa... Bom, eu tinha minha família, eu já conhecia algumas coisas e comecei a me interessar porque a então professora, irmã Ângela Tomé, ela dava vários retiros de carnaval, simpósios e aquilo tudo me encantava. Me encantava a tal ponto que eu tinha possibilidade sim de pular o carnaval, eu tinha possibilidade de passar feriados viajando ou praia ou qualquer coisa assim, mas aquilo me atraía tanto, aquelas programações que eram feitas com essa, hoje em dia ela é professora, que aquilo falava muito intimamente comigo, assim. E o que era dado? Era dado doutrinas, vidas de santos, tinha jogos, enfim, várias coisas. Decidi entrar para uma vida mais consagrada, mas ainda não tinha a Ordem Segunda formada naquele tempo, tinha a Ordem Primeira,
né? A ordem segunda, que são das meninas do ramo feminino, essa maravilha que a gente vê agora, na verdade nasceu de muito sacrifício e de um apostolado incansável do Monsenhor João Cladias. Por quê? Nós não tínhamos formação. E uma coisa que o Monsenhor João sempre disse muito para nós é que o convívio forma. O convívio com ele nos formou muito, porque a gente compreendia a doutrina no modo de ser dele, no modo dele agir, no modo dele falar, no modo dele tratar as pessoas. Uma paciência com o defeito alheio, que é uma coisa assim, isso eu estou dizendo das coisas naturais, né, dos dons naturais que eu via. E quando eu falo eu via, eu sou uma testemunha ocular de toda essa obra que o Monsenhor João Clá iniciou. Por quê? Eu estava lá no início, eu estive lá em todo esse processo. Como que isso aconteceu? Ele mesmo, aí já com dons sobrenaturais que ele tem de discernimento, ele via que aquelas meninas, que não era só essa que vos fala, mas são várias meninas que inclusive estão hoje, são irmãs, outras se casaram, outras estão aí em algum lugar fazendo algo, enfim. Essas meninas, ele via que tinha alguma coisa ali, que a gente queria algo a mais. E esse algo a mais, ele enxergou sim uma vocação religiosa. Só que ele precisava formar porque nós não tínhamos base ainda. A gente via as atitudes dele, aquilo encantava. Quando a gente aprendia a doutrina, falava, opa. Ele vivia aquilo que ele pregava. Vivia aquilo que ele pregava. Portanto, totalmente. Palavras convencem, exemplos arrastam. Os exemplos arrastam tanto que fez com que a gente quisesse algo muito mais sério, sem mesmo entender ainda o que seria. Por quê? Ele é uma pessoa determinada, séria, ele é uma pessoa radical nos seus princípios, ele é coerente com os seus princípios. E o que ele estava fazendo ali, antes de tudo, era fazer bem às almas. Aí depois que foi aprofundando, né, na ordem segunda que nós conhecemos hoje. A fundação do ramo feminino dos Arautos nasceu de uma graça dada por Deus, por Nossa Senhora, pelo Espírito Santo, a um conjunto de meninas que eram, no fundo, meninas ainda, que estavam na fase da adolescência, e o Monsenhor João Clá, muito sábio, percebeu essa graça e foi aos poucos alimentando isso com o seu próprio exemplo de vida. Quantos anos você passou aí e como foi depois a sua saída? Como foi o modo como você resolveu seguir outras vias, que não havia religiosa? Então, eu entrei com 15 anos e eu tinha uma certeza muito forte dentro de mim que minha vocação era religiosa. Foram se passando os anos, eu morei no Rio de Janeiro, depois morei aqui em São Paulo, depois viajei para o exterior, estive na Guatemala, fui encarregada de casas de meninas, e aí passaram-se aí 11 anos. Quando eu entrei com 15, quando eu fiz 25 anos para 26, eu realmente vi que aquilo ali talvez não seria para mim. Eu comecei a sentir, sem entender muito, agora eu vejo isso com muita clareza, mas eu sentia um pendor para a maternidade. Eu sentia um pendor para cuidar de um lar, assim, sabe? É uma coisa meio inexplicável. E eu percebi que toda a formação que eu recebi lá estava me preparando para isso. Hoje, com o trabalho com famílias, vivendo em família, eu percebo isso. Então, eu entrei em contato com o Monsenhor João, que não era novidade, eu tinha muito contato com ele, eu falava com ele praticamente todos os dias por telefone. E eu disse a ele dessa minha vontade. Ele disse que era para eu pensar, ver com calma, com tranquilidade, até que eu decidi sair. Tanto que quando eu saí, eu sempre ficava escrevendo e-mail para ele, eu sempre estava no telefone, sempre. Pergunta para o diácono Mário Venâncio. Ele me passava todas as ligações para ele, era muito fenomenal. Portanto, foi foi uma transição, não que tenha sido fácil. Nunca é. Não é, porque são dois mundos diferentes.
Eu queria botar para ferver mesmo. Eu achei assim, nossa, eu vou agora fazer no mundo o que eu não fiz nesses 10 anos. Vamos conhecer o outro lado da moeda. Mas isso é uma coisa minha. Foi imaturidade minha, foi falta de correspondência minha. Mas assim, sempre falando com ele. Era engraçado, porque eu ligava, né, pro São Bento. E tinha dia, gente, que eu não tinha dinheiro, que eu tava morando na casa da minha avó. E eu não podia ligar e cobrar na conta da minha avó, né, gente? Então, o que eu fazia? Eu ligava a cobrar. E aí me atendia, muitas vezes me atendeu, o hoje diácono Mário Venâncio. E no que ele me atendia, eu falava, Mário, aí tocava musiquinha, sabe? Taran, tararam, pararam. Tocava musiquinha, eu falava, não vai me atender, não vai me atender, não vai me atender. Aí minha Nossa Senhora atendia. Eu falava, Mário, segura essas pontas aí, meu filho, passa aí para o Monsenhor, que eu preciso falar com ele, eu tô aqui, ó, Aí ele me atendia. Eu falava, então, Graziela, e aí eu falava, tô mal, tô aqui, ó, tô precisando confessar, precisando comungar. Ele, não, vamos lá, não pode desanimar, tem que ir pra frente, como é que é isso? E nada mudava. Aí eu falava, gente, eu sempre ouvi que Deus não muda, que a misericórdia de Deus é infinita. E Deus me deu a oportunidade de conhecer a misericórdia dele, Deus, através de um homem. Por quê? Porque nele eu conseguia enxergar essa misericórdia. Que na verdade no mundo é tão difícil, né? A gente conhecer isso, o perdão, a misericórdia. E eu conheci. Eu posso dizer que eu, Graziela, sou fruto da misericórdia deste homem. Porque se não fosse essa misericórdia, eu não teria voltado. Entrevista com ela nós vamos fazer em 2 etapas. Nós vamos ter o episódio 1 e o episódio 2. Eu quis fazer assim... A seguir cenas no próximo capítulo. Eu quis fazer assim porque a história tem que ser contada como se trata do ramo feminino, que foi fundado diretamente pelo Monsenhor João Clá. Eu queria que essa primeira parte fosse mais longa, sim, para que deixasse tudo muito bem claro para alguém que viveu e pode testemunhar. Garanto que se colocasse uma Sagrada Escritura aqui, tudo que ela disse, ela poderia jurar totalmente com as mãos. Totalmente. Tudo que ela viu de exemplos de virtude, exemplos de paternalidade, de cuidado e, sobretudo, exemplo de um varão inteiramente íntegro, católico, apostólico romano, que jamais deu qualquer demonstração de não seguir à risca os ensinamentos da nossa Santa Amada Igreja. Pode ser assim? Pode ser. A seguir, cenas do próximo capítulo. Nos encontramos daqui a pouco, então. Salve Maria! Salve.